Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês vão assistir essa revisão. Então, como foi proposto para vocês, nós vamos fazer uma revisão geral de todo o conteúdo do módulo 1, segundo capítulo, tipos de sujeito, predicado e predicativos, e objetos direto e indireto, e primeiro capítulo do módulo 2, que vai tratar especificamente do predicado verbo nominal e do predicativo do objeto. Eu queria que vocês se atentassem bastante para essa revisão, porque todo esse conteúdo estará lá na prova, incluindo a interpretação de texto do gênero infográfico, bem como texto de ficção científica, o gênero de ficção científica. Então, portanto, a gente começa a nossa revisão agora. Nós trabalhamos com 5 tipos de sujeito e eu vou fazer uma breve retomada desses tipos, porque a gente já fez um mini teste e vocês saíram muito bem nele também. Então, lembrem-se que o sujeito é o termo sobre o qual recai alguma afirmação. Essa afirmação ela é feita lá no predicado, ou seja, o sujeito é de quem a gente diz alguma coisa. Para encontrar esse sujeito, o ideal é que você encontre primeiramente o verbo. E é bom também que você compreenda e use as perguntas básicas para que a gente possa encontrar esse sujeito. Quem ou o quê? Quem fez algo, o que fez algo? Porque aí a gente encontra o sujeito e logo em seguida a gente encontra também o predicado. Em português, consideradas as exceções, o verbo ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Então tomei bastante cuidado com essas informações também. Se for um substantivo, o sujeito ele pode ser substituído por um pronome, pelo pronome ele e suas flexões, ela, ou pode ser substituído por um outro pronome também. O sujeito ele é simples quando ele apresenta um único núcleo. O que isso quer dizer? Que ele apresenta uma única palavra que tem importância dentro do sujeito. Tomem cuidado porque o predicado também tem núcleo, mas nesse momento o nosso núcleo, o foco do nosso núcleo é o núcleo do sujeito. Geralmente o núcleo do sujeito ele é representado por um nome. Esse nome pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Substantivada porque naquele momento ele sai da classe gramatical de origem e passa a ser um substantivo naquela oração. Então, ele é simples porque ele vai ter um único núcleo. Então, lembrem-se bem, o núcleo é somente a palavra, o nome. Não entra nos núcleos, não entram os artigos, não entram as conjunções, entram somente os substantivos, são as palavras que são substantivadas. Os turistas dizem maravilhas sobre Teresópolis. A ideia foi que a gente encontrasse primeiro o verbo para depois fazer a pergunta o que ou quem. Quem dizem maravilhas sobre Teresópolis? Os turistas. Os turistas, sujeito simples. Se for para eu destacar o núcleo, quem que é o núcleo dessa oração? Turistas, porque é a parte mais importante. Eu retirando turistas daí, a frase ela perde o sentido. Os dizem maravilhas sobre Teresópolis. Por isso que turistas, o substantivo turistas, é o núcleo desse sujeito simples. E predicado é tudo aí que foi falado sobre o sujeito. Dizem maravilhas sobre Teresópolis. Na frase B, a garota pagou com um sorriso. Verbo pagar, quem pagou com um sorriso? A garota. Também sujeito simples, porque eu tenho um único núcleo que é garota. Predicado é o que foi falado sobre a garota, pagou com um sorriso. Então, portanto, nós encerramos aí o sujeito simples, lembrando que ele tem um único núcleo. Sujeito desinencial, ou também chamado de sujeito oculto,
é indicado pela terminação do verbo. Todas as vezes que a gente não enxergar o sujeito na oração, a gente pode observar a terminação desse verbo. Se nós conseguirmos identificar que há um sujeito ali escondidinho, né, oculto na oração, e esse verbo nos indicar que há esse sujeito ali, ele pode ser oculto, pode estar oculto. Então, observem a frase A. Produzimos uma aula diferente hoje. Observe que o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, nós. Né? O nós ele está oculto aí. Quem produziu? Né? Nós. Oculto, porque dá para a gente compreender pela terminação do verbo mos, que é um verbo que está conjugado na primeira pessoa do plural, por isso nós é um sujeito oculto. Comprei ração para o cachorro. Quem comprou? Observe que o verbo está conjugado na primeira pessoa, eu. Né? Embora o eu não apareça, mas dá para compreender que o verbo foi conjugado na primeira pessoa. Então, sujeito oculto, eu. O sujeito ele é composto quando apresenta dois ou mais núcleos, duas ou mais palavras que são importantes dentro do sujeito. Aplausos e assobios acompanharam o show. Observem o verbo acompanhar. Quem acompanharam o show? Aplausos e assobios. Esse é o sujeito composto. Mas para eu retirar desse sujeito composto os núcleos, eu vou destacar somente os nomes. Aplausos, vírgula, assobios. Por que o i não entra? Porque o i faz parte do sujeito, mas não faz parte dos núcleos. É uma conjunção. Bruna e Vitor são irmãos. Verbo ser. Quem são irmãos? Bruna e Vitor. São os sujeitos, né, ou seja, o sujeito composto, dois núcleos, Bruna, vírgula, Vitor. O i, novamente, ele não entra no estudo do núcleo. Ele está dentro do sujeito, mas não no núcleo. Oração sem sujeito. Essa é um pouco mais complexa, porque nós temos aí algumas regrinhas. A oração, ela pode aparecer sem sujeito quando o verbo ele aparecer, o verbo ele for um verbo que indique fenômeno da natureza. O verbo que indica fenômeno da natureza, ele é impessoal, desde que ele tenha sido utilizado no seu sentido denotativo, ou seja, o seu sentido real. Então, nevou durante toda a noite. Eu não posso perguntar o que nevou, né, quem nevou, né, porque esse verbo ele está indicando um fenômeno natural, um fenômeno da natureza. Por isso, o verbo nevar, indicando uma condição meteorológica, natural, ele é impessoal, não tem sujeito aí. O verbo fazer, ser e estar, quando ele exprime um tempo cronológico ou clima, ele também passa a ser impessoal e ficará sempre no singular. Então, fazia 15 anos que não via. Eu não posso dizer faziam, embora 15 anos seja mais que um, né? Mas enquanto tempo, enquanto clima, eu não posso utilizá-lo no plural, porque ele é impessoal nessa oração e ele fica sem sujeito, ele permanece no singular. Há anos eu não me sentia tão feliz. O verbo haver, indicando o tempo transcorrido ou no sentido de existência, acontece a mesma coisa que no verbo fazer. Ele não vai para o plural porque não há sujeito nessa oração aí. Tome bastante cuidado, porque ele foi empregado no sentido de existência. Mas quando eu troco o verbo haver por existir, ele pode flexionar. O verbo existir. O verbo haver não flexiona, ele permanece no singular se ele foi empregado no sentido de existência. Mas se na frase o verbo que aparecer for o verbo existir, ele pode estar flexionado sim. Classificação do verbo. Nós vimos que os verbos, eles podem ser tanto transitivos quanto intransitivos.
Esse verbo intransitivo, ele já possui um sentido completo, sozinho. E ele já compõe o predicado também sozinho. Mas ele pode aparecer com um complemento. Mas esse complemento ele não é obrigatório, porque o verbo ele já tem um sentido só. Mas esse complemento que aparece com o verbo intransitivo, ele não recebe o nome complemento objetos, objeto direto ou indireto. Ele é um complemento que indica uma circunstância, porque altera o sentido do verbo. É uma circunstância temporal, é uma circunstância de modo, de afirmação, de negação, de lugar, mas não enquanto objeto, não enquanto complemento do verbo, porque ele já tem um sentido completo. Então, quando a gente diz assim, os presos fugiram, não precisa dizer de onde, porque o próprio verbo já me indica uma completude, né? Já infere-se de onde tenha sido. Então, não é um complemento se eu colocasse os presos fugiram da cadeia de Irecê. Esse da cadeia de Irecê seria um lugar, né? E não um complemento obrigatório para o verbo fugir, né? Porque ele já tem um complemento, ele já tem um seu sentido completo, ele já compõe seu próprio predicado. Então, se eu utilizasse da cadeia de descer, seria uma circunstância de lugar, e não a obrigatoriedade no sentido do complemento objeto. Ele correu até a cachoeira. O próprio verbo correr, ele já me indica um sentido completo. Quem corre, corre, quem foge, foge. Então, até a cachoeira também indica uma circunstância de lugar. Ele altera o sentido do verbo para indicar o lugar para onde o sujeito correu, mas não necessariamente ele precisaria me dizer ou precisaria ser complementado por um objeto. Ele não precisa de complemento, ele não precisa de objetos. Quando aparece um complemento para um verbo intransitivo, ele é um complemento circunstancial. O verbo transitivo, que nós temos esses dois tipos, o intransitivo e o transitivo, o transitivo ele não possui um sentido completo. Aí ele vai exigir um complemento. Quando ele exige um complemento sem preposição, a gente chama de transitivo direto. Se ele exige um complemento preposicionado, a gente chama de transitivo indireto. Mas ele também pode ser os dois ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto, aí depende da oração e de seus complementos. Observem a oração. Conrado conhecia a lei. O verbo conhecer pede um complemento. Se eu parasse a oração em Conrado conhecia, nós não saberíamos dizer o que ele conhecia. Poderia ser uma cidade, poderia ser uma moça ou qualquer outra coisa, porque quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, Conrado conhecia o quê? A lei. A lei complementa o sentido do verbo conhecer, que é um verbo transitivo direto, porque ele não recebeu complemento com preposição. Esse a que acompanha o substantivo lei é um artigo e não uma preposição, por isso ele recebe o nome de objeto direto, porque não temos aí uma preposição. Conhecer é um verbo transitivo direto e a lei, que complementa o seu sentido, é o objeto direto. O verbo transitivo indireto, ele exige um complemento preposicionado. E a esse complemento a gente chama de objeto indireto, porque ele não se liga ao verbo diretamente. Ela gosta de voleibol. Observe que o verbo está destacado. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Na minha própria fala, eu já uso a preposição de. Quem gosta, gosta de. De que ela gosta? De voleibol. O verbo gostar, ele é transitivo indireto, porque ele precisa de um complemento, mas esse complemento ele é preposicionado, ou seja, a preposição de, ele acompanha esse complemento. Então, de voleibol é do que ela gosta,
é, portanto, um objeto indireto. Temos os transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que exigem os dois complementos ao mesmo tempo. Então, entregou a camisa ao velho torcedor. Observe que o verbo entregar, ele está pedindo nessa oração dois complementos. Quem entrega, entrega algo. A camisa é o primeiro complemento, que foi ligado sem preposição. Se quem entrega, entrega alto, esse verbo entregar, ele é transitivo direto. A camisa é o objeto direto. Só que entregou a camisa a alguém, ao velho torcedor. Observe que ao velho torcedor já vem acompanhado da preposição ao, que também complementa o verbo entregar, que nesse caso é também transitivo e indireto. Por isso dizemos que esse verbo entregar recebe dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, porque é preposicionado. Por isso, o verbo entregar é bitransitivo, ou seja, tem as duas classificações, ou eu posso chamá-lo de direto e indireto ao mesmo tempo. Os verbos de ligação, eles servem como um elo entre o sujeito e sua característica. Essa característica, nós damos o nome de predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele vai aparecer no predicado nominal. Lembramos que nós temos aí alguns verbos de ligação que são os principais verbos. Eu até destaquei em sigla, o verbo ser, estar, continuar, andar, aparecer, permanecer, ficar e tornar-se. E quando eles vêm acompanhados de predicativo, ou seja, de uma palavra que indica um estado, uma característica, um atributo a esse sujeito, ele recebe o nome de predicativo. Então, a festa foi espetacular. Observe que o verbo de ligação foi, liga-se à festa, que é o sujeito, a característica dessa festa. Ela foi espetacular. Então, espetacular caracteriza a festa, por isso recebe o nome de predicativo do sujeito. É importante. O contexto define a classificação sintática dos verbos. Tomemos cuidado porque, em alguns momentos, os verbos que recebem uma classificação, em outro contexto, ele pode receber uma outra classificação. Então, tome bastante cuidado com o contexto em que o verbo foi empregado. Observe, ela esteve aqui hoje. Estar nesse contexto é um verbo intransitivo. Não há predicativo. Embora esse verbo ele está lá dentro da classificação dos verbos de ligação, nessa oração não indica nenhuma característica do sujeito ela. Não indica nenhuma característica. Indica aí uma questão temporal e de lugar. Aqui, hoje. Então, nesse momento, esse verbo esteve, que em muitas vezes, o verbo de ligação, ele é intransitivo. E observe que o complemento aí não é um predicativo, mas uma circunstância de tempo e lugar. Ele esteve contente aqui ontem. Observe que o mesmo verbo já recebe um predicativo nessa oração. Contente já qualifica, dá uma característica ao sujeito ele, por isso esteve aí nessa oração, é um verbo de ligação e contente é o predicativo. O garoto comeu metade do bolo. Observe que o verbo comer, nessa oração, ele é transitivo direto, porque quem come, come algo que foi comido, metade do bolo. Na outra oração, o irmão dela come muito. O mesmo verbo comer já recebe uma nova classificação. Ele já passa a ser intransitivo, porque o muito indica uma intensidade, o modo como o irmão dela come, que é muito. Então, nesse momento, ele já recebe uma classificação de verbo intransitivo.
Os tipos de predicado. Nós vimos 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. O predicado nominal, acompanhado de verbo de ligação e de predicativo do sujeito, porque é a informação mais importante do predicado, ou seja, o núcleo desse predicado. O núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo, ou seja, a palavra que indica uma característica, um estado, um atributo ao sujeito. Nosso herói continuava indiscreto. Sujeito simples, nosso herói, continuava verbo de ligação, indiscreto, que é o núcleo do predicado, ou seja, o predicativo do sujeito indica aí uma característica do sujeito simples, nosso herói, portanto, predicado nominal. O predicado é verbal quando um verbo transitivo ou intransitivo dá uma informação aí do predicado, traz informações ao predicado. Os candidatos apresentaram cálculos mirabolantes. Quem apresentaram? Os candidatos, sujeito simples. Quem apresenta? Apresenta algo, é um verbo de ação que é transitivo direto, ligando aí o sujeito a um complemento, o objeto direto, cálculos mirabolantes. Então, o núcleo do predicado verbal é o verbo. Tomem cuidado porque o núcleo do predicado nominal é o predicativo, o núcleo do predicado verbal é o verbo. Já no predicado verbo nominal, nós temos 2 núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Marcos estava feliz, pois comprou um carro. Quem estava feliz? Marcos. Sujeito simples. Feliz é o predicativo do sujeito, Marcos Felipe, e pois comprou um carro, o verbo comprar é transitivo direto, um carro é um objeto direto, portanto, nós temos aí um predicado verbo nominal. O predicativo, como a gente já viu lá no predicado verbal, aliás, no predicado nominal e verbo nominal, o predicativo ele vai poder ser do sujeito e do objeto. Ele só vai ser predicativo do sujeito no predicado nominal. Ele pode ser predicativo do objeto tanto no predicado verbo nominal, no predicado verbo nominal ele pode ser tanto do sujeito como do objeto. Então, o predicativo do sujeito indica a qualidade do sujeito por intermédio de um verbo de ligação que pode estar implícito. Geralmente, esses verbos de ligação, eles estão escondidos. Mas, geralmente, a gente fala que dentro do predicado verbo nominal, nós temos um predicativo e um verbo de ação. Então, Vânia fez a consulta preocupada. Observe que preocupada é uma característica que foi atribuída a Vânia. Então, preocupada é o predicativo do sujeito. E nós temos aí o verbo fez, que é um verbo transitivo direto, quem faz algo, a consulta, objeto direto. Não é a consulta que recebe a característica. Quem recebe a característica é o sujeito Vânia, por isso predicativo do sujeito. Já no predicativo do objeto, os verbos eles devem ser transitivos, ou direto ou indireto. Observem a oração: o mundo escolheu Pelé, o rei do futebol. Quem escolheu? O mundo. Quem escolhe? Escolhe algo ou alguém. Pelé é o objeto direto, seja o complemento do verbo escolher. O rei do futebol não qualifica o mundo enquanto sujeito, mas caracteriza Pelé enquanto objeto. Por isso, o rei do futebol é o predicativo do objeto. Os americanos elegeram Trump presidente. Os americanos, sujeito simples, elegeram o verbo transitivo direto, porque quem elege alguém. Trump é o objeto direto. E presidente caracteriza, qualifica Trump aí enquanto objeto, predicativo do objeto. Os complementos verbais, são os objetos diretos e indiretos, o que a gente acabou de ver,
Complemento para verbos são objetos. Para verbos transitivos, diretos e indiretos. Complemento para verbo intransitivo são circunstanciais, de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação e assim por diante. Terminamos aqui essa revisão. Assistam, tirem as dúvidas possíveis, anotem, porque na próxima aula a gente retoma, esclarecendo as possíveis dúvidas.